Oi, você sabe quantas pessoas imigram para o Canadá legalmente a cada ano? Você já se perguntou se um visitante no Canadá pode trocar o seu status para um status de trabalhador temporário ou para um status de estudante? Eu vou apresentar hoje a imigração para o Canadá em números. Olá, meu nome é Sandro, eu moro em Montreal, no Canadá, desde 2009 e hoje eu vou apresentar para vocês o processo de imigração para o Canadá em números. Vou trazer algumas estatísticas bem interessantes para vocês verem quantas pessoas imigram para o Canadá a cada ano em diferentes programas com diferentes status. Mas antes de começar a apresentar números, eu queria apresentar um pouco sobre esses status de imigração para o Canadá. Bem, o Canadá é um dos poucos países que tem um programa de imigração bem definido e bem organizado. E ele aceita que estrangeiros sem nenhum laço com o Canadá, sem nenhum parentesco com o canadense, possam virar um dia cidadãos canadenses por seus próprios méritos, seguindo as regras de um processo, ou de um conjunto de processos, né? Existe mais de um. E a finalidade é se tornar um cidadão. Mas, para você se tornar um cidadão, eles pedem que você passe por uma experiência. Né? Essa experiência, esse período de adaptação ou de experiência é chamado de residência permanente. O que é um residente permanente? É uma pessoa que mora aqui no Canadá, que tem todo o direito para trabalhar, para estudar, para usar o sistema de saúde, da mesma maneira que um cidadão usa, exceto por dois direitos que o residente permanente não tem, que é o de votar nas eleições canadenses ou se eleger, e o direito de ter um passaporte canadense. Okay? Após 4 anos, mais ou menos, que acho que a regra atual é 4 anos, o residente permanente pode aplicar para a cidadania. É preciso fazer uma prova de línguas, inglês ou francês, e é preciso fazer uma prova de conhecimentos gerais sobre o Canadá, a história do Canadá e a política do Canadá. Acho que eu até vou fazer um vídeo mais tarde contando como foi o meu processo para obter a cidadania. Mas o importante agora é ressaltar quais são os meios para você se tornar um residente permanente. No meu caso, a minha história, eu apliquei pelo processo de trabalhadores qualificados da província do Quebec. Esse processo funciona com pontos. Uma vez aprovado, você recebe um visto de residente permanente. Tem o direito de morar no Canadá, trabalhar e estudar, e um dia se tornar cidadão diretamente do Brasil para o Canadá. Eu nunca tinha vindo no Canadá nem para visitar antes de aplicar. Primeira vez que eu vim, eu já vim com visto de residente permanente. Existem outros processos. O processo federal, que agora passa pelo processo do Express Entry. Existem outros processos provinciais e todos esses processos funcionam dessa mesma forma. Você se qualifica e, uma vez aceito, você se torna diretamente residente permanente. Existe uma outra forma de virar residente permanente diretamente, que é quando você é aceito pelo governo canadense como um refugiado. Uma vez que uma pessoa que vem de um país em guerra ou que sofre algum tipo de perseguição política, por exemplo, recebe do governo canadense esse status de refugiado, ele também é aceito como um residente permanente. Okay? Não se aplica ao Brasil, o Brasil não está em guerra e, apesar de todos os problemas políticos, não está na lista de países que recebem refugiados aqui no Canadá. Bem, existem outros status temporários que podem te ajudar a se tornar um residente permanente. Um desses status é o de trabalhador temporário. Como que isso funciona? Imagine que você tem uma profissão que está muito em demanda no Canadá e uma empresa não encontra profissionais no Canadá, ele vai te buscar no estrangeiro, vai te fazer um processo seletivo à distância e vai te patrocinar. E você vai ter o direito de trabalhar por um tempo limitado aqui no Canadá, tendo alguns direitos. Você não tem todos os direitos de um residente permanente, mas você tem alguns direitos. E o mais importante, você está trabalhando legalmente, pagando seus impostos no Canadá, e isso vai te dar bônus ou prioridade, dependendo do programa que você aplicar, para se tornar um residente permanente
após alguns anos de experiência como trabalhador temporário. Se tornar um trabalhador temporário não é fácil porque você precisa ter um perfil muito específico. E hoje em dia está muito difícil também conseguir passar como profissional qualificado nos programas provinciais ou no programa federal. E por isso se tornou popular um outro status temporário como trampolim para se tornar um residente permanente, que é o status de estudante. O status de estudante não é um status de imigração. O objetivo do estudante é ter um diploma aqui no Canadá, de college ou de universidade. Mas, uma vez diplomado, esse diploma vai te dar pontos ou prioridades para você aplicar em alguns programas específicos para quem estudou aqui e assim facilitar a sua mudança para um status de trabalhador temporário ou direto de residente permanente. Por isso se tornou popular. O único problema é que estudar aqui é caro. A anuidade de um college ou universidade no Canadá para um estrangeiro é cerca de 3 ou 4 vezes o preço que o cidadão ou o residente permanente paga. Isso é interessante, o residente permanente tem subsídio em qualquer anuidade escolar aqui de college ou universidade, como um cidadão. O estudante estrangeiro, não, ele paga o preço completo. Estamos falando de 15 a 20 mil dólares canadenses por ano. E o último status, que não tem nada a ver com a imigração, é o status de visitante. Mas as pessoas perguntam nos grupos de Facebook, no meu blog, eu sempre vejo essa pergunta, será que eu posso ir como visitante e trocar meu status para um status estudante depois? Ou conseguir um emprego e mudar para um status de trabalhador temporário com visto de trabalho? Não existem processos que facilitem o visitante a se tornar nenhuma outra coisa. Por isso eu coloquei aí na apresentação as flechinhas em cinza, que significa o seguinte, é possível, não tem nada que te impeça de se matricular numa universidade aqui e pedir um visto de estudante, uma vez que você já está como turista ou como visitante. Também nada te impede de conseguir encontrar o emprego dos sonhos e você se tornar o funcionário dos sonhos e uma empresa patrocinar um visto de trabalho para você. Mas isso é raro. Conseguir um emprego estando aqui como visitante é raro, porque as empresas têm muito medo de oferecer emprego para visitantes e ser considerado um patrocínio de trabalho ilegal. É muito mais fácil você aderir a um programa que recruta trabalhadores estrangeiros. Vou dar um exemplo desse aqui que é ligado à Ville de Quebec, que é o Quebec Entente, mas existem outros. Ou contactar direto empresas que estão procurando trabalhadores estrangeiros aí do Brasil. Estando aqui como visitante, a única coisa que você legalmente pode fazer é visitar, fazer cursos de curta duração, até 6 meses, e só. Procurar emprego e trabalhar é uma coisa que um visitante não pode fazer. Que é muito importante porque muitas pessoas não entendem a organização do processo canadense e acham que é aplicável alguns jeitinhos. Vou dizer que é impossível? Não, mas é muito raro que um visitante chegue aqui e consiga um emprego e se torne um trabalhador temporário, porque não existe nenhum processo para essa troca de visto. Muitas vezes é preciso voltar para o Brasil e aplicar de lá. Eu conheço pessoas que aplicaram aqui como visitantes para ser estudantes e tiveram o visto negado porque eles estavam aqui. Tiveram que voltar ao Brasil e aplicar de lá para ter o visto de estudante aceito. Porque eles não entendem o que você está fazendo aqui como visitante, se você, na verdade, quer estudar ou quer trabalhar. O único processo que existe para um visitante virar um residente permanente é se um visitante chega no Canadá com um visto de visitante e pede asilo político ou se declara refugiado. Se o governo aceitar sua declaração como refugiado, ele é aceito e acaba se tornando, depois de um tempo, residente permanente. Esse é o único processo que existe para um visitante se tornar residente permanente e não é aplicável a nós brasileiros. Vamos então aos números. Esses são os 4 status ligados à imigração. Todo ano, o Ministério da Imigração faz um relatório de quantas pessoas entraram no Canadá em cada um desses status. E eu vou apresentar para vocês alguns desses números. Residentes permanentes. Somente no ano de 2015, 170 mil pessoas vieram morar no Canadá como novos residentes permanentes. Eles passaram por algum processo
econômico, como eu passei, trabalhador qualificado provincial ou federal, e se tornaram residentes permanentes. 170 mil é bastante gente. Mas não é só. Trabalhadores temporários foram 249 mil. Vale lembrar que alguns países têm acordo com o Canadá para que pessoas venham trabalhar só no verão, na colheita, nas fazendas, ou mesmo possam passar um ano visitando o Canadá e trabalhar para se sustentar, mas esses programas não se aplicam a brasileiros. Nesse número também está colocado as pessoas que são super qualificadas e foram contratadas por empresas e funcionários no estrangeiro que foram expatriados aqui para o Canadá. É bastante gente, 249 mil pessoas e não acabou. Estudantes internacionais, e muitos desses vêm com uma permissão de trabalho ligada ao seu visto de estudante, foram 187 mil. Okay? Todas essas pessoas chegam aqui diretamente no mercado de trabalho. E não é só isso, ainda tivemos 35 mil refugiados que foram aceitos em 2015 no Canadá. Eu não posso deixar de falar dos residentes permanentes que entraram no Canadá pela reunificação familiar. O que é isso? Cônjuges ou filhos de cidadãos canadenses ou residentes permanentes que estavam no exterior e não tinham nenhum status. Então as pessoas patrocinam seus parentes para virem morar com você, apenas parentes de primeiro grau. Foram 65 mil residentes permanentes que ingressaram no país em 2015 pela reunificação familiar. No total, foram mais de 700 mil pessoas que entraram no Canadá no ano passado com todos os direitos para procurar um emprego e trabalhar de maneira legal. Como que um visitante vai conseguir um emprego, survival job, ou mesmo um emprego qualificado, sem nenhum status, se tem 700 mil pessoas fresquinhas que acabaram de entrar no país? Os empregadores pensam assim, para que eu vou arriscar? Para que eu vou patrocinar alguém se eu tenho residente permanente entrando no mercado? Se eu tenho estudantes e cônjuges de estudantes com permissão de trabalho? Então é assim que funciona a imigração para o Canadá. Esse número equivale a cerca de 2% da população inteira do Canadá, que ingressou no país como estrangeiros, mas com direito de trabalhar. Isso praticamente acaba com qualquer chance de imigração ilegal e qualquer chance de jeitinho de você chegar e tentar mudar seu status e encontrar um lugar ao sol. É muito importante entender isso. Um dos programas que eu expliquei anteriormente deve servir para você. Aplique para um desses programas e venha de maneira legal como uma dessas 700 mil pessoas que a gente acabou de listar aqui. É muita gente concorrendo com você e é melhor que você tenha o status correto. Essa é a minha mensagem para hoje. A bientôt.